Muito bem, gente, começa mais uma livecast, e essa livecast também vai ser podcast, né? É uma mistura aí de vídeo com áudio. Para você que gosta de assistir, então você vai poder ver aqui o nosso bate-papo. Mas você que gosta de ouvir, né? Você vai ouvir aí o áudio editado no podcast Minuto Profético. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre a pandemia. Eu sei que tudo hoje gira em torno da pandemia, mas um tema hoje é meio específico, que vai, de alguma forma, fazer você pensar e refletir no ministério pastoral na pandemia. Eu conheço vários amigos que são pastores e têm encontrado dificuldades para exercer a sua função nesse momento, assim como os outros trabalhadores, né? E para isso, eu convidei aqui o pastor Lucas Alves, que é da divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia. É ele que cuida do corpo ministerial. Então, assim, ele conhece muito, tem muitas histórias, tem muita experiência para falar sobre ministério. Ele já esteve aqui, nós gravamos um podcast, você pode ir lá no Spotify, no Deezer, e escutar o podcast, agora eu não lembro o número, mas é O Pastor dos Meus Sonhos. E nós falamos sobre a função do pastor, o que a igreja espera de um pastor. Foi muito assim, muitos amigos me deram feedback que foi um excelente áudio aí, de um conteúdo relevante. E hoje, então, convido aqui para a roda de bate-papo o pastor Lucas Alves. E aí, pastor, beleza? E aí, amigo, beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tá no home office também ou não? Como está a situação aí? Aqui nós estamos no sistema híbrido, né? Um pouco de cada coisa. Um pouco em casa, um pouco no escritório, mas ainda sem fazer nenhuma viagem, o que é muito comum para a função que a gente exerce. Aqui em São Paulo, né? Você fala de Brasília, pastor? Sim, eu falo de Brasília. Brasília, né? Aqui em São Paulo, ele tá um pouquinho assim volúvel, volátil, né? Abre as igrejas, fecha as igrejas, abre as igrejas, fecha a igreja. E assim, eu tenho desde 2020, comecinho de 2020, eu comecei a fazer os cultos de quarta-feiras online, e até hoje. Então, eu faço a transmissão do culto de quarta-feira para todo o distrito nas quartas-feiras, né? E aos sábados e domingo, tem igrejas que abrem, aí depois elas fecham, então a gente está nessa transição aí, abre e fecha, né? E aí, o que você acha, pastor? Vai continuar assim? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente, as nossas igrejas? Olha, nós esperávamos que o retorno ele fosse muito mais rápido, né, do que tem sido. E por isso que a gente, não é a primeira vez que você está dizendo do abre e fecha acontecer. Isso está se repetindo, porque o comportamento da igreja, em termos de adoração, de culto, de comunidade, de estar perto, acompanha muito a realidade que nós temos do avanço ou não da pandemia. Então, quando a gente se sente um pouco mais seguro, a gente volta para a igreja. Eu levei minha família há pouco tempo atrás para a igreja, e é muito confortável, né? Confortável não no sentido de estar sentado nos bancos, embora sejam confortáveis, mas eu estou falando no sentido de você rever amigos, de você dar um toque ainda que de longe, assim, perceber esse calor humano que é fundamental. Mas, infelizmente, nós temos que acompanhar esse avanço ou não, né? Então, em alguns momentos, a gente se sente com bastante segurança, e em outros momentos, não é bem isso que a gente sente, a gente tem que caminhar nesse ritmo, né? Alguns passos à frente, depois temos que dar alguns passos para trás, mas o que importa é que nós somos igrejas, tá? Então é importante lembrar disso. Gente, nós somos igreja, apesar de não estar dentro de uma igreja. Então essa essência do ser igreja, a gente não pode perder. Então nós não estamos indo à igreja, mas nós continuamos sim sendo igreja, e esse é o ponto mais importante. A questão de ser igreja é o não perder o relacionamento, né? O corpo não pode separar. De alguma forma, tem que estar junto, né? E a conexão, né? A internet tem nos ajudado. Então, assim, eu vejo assim, mudou tudo. Mudou a forma como a gente compra as coisas, mudou a forma como eu saio na rua, como eu dirijo, enfim, a nossa vida realmente ela mudou. Agora, pastor, trazendo isso para a questão ministerial, o que o senhor tem ouvido, presenciado aí, né, das mudanças no ministério pastoral? Quais foram as mudanças assim, que o senhor percebeu que houve?
Olha, algumas mudanças eu posso aqui enumerar. Vamos aqui primeiro fazer uma descrição do momento, né? Por que que isso afeta a igreja e afeta o ministério? Primeiramente, nós entramos em uma pandemia, né, há mais de um ano, e essa pandemia provocou em nós vários tipos de comportamento, tá? Primeiro, a gente achou que isso passaria muito rápido, então não passou. O que que aconteceu com a gente? Entramos em uma ansiedade muito intensa, nos tornamos mais ansiosos. E aí, vai ser no mês que vem, vacina, o distanciamento vai diminuir. Então, a leitura que a gente tem é, primeiro, ansiedade, depois medo. Por que medo? Amigo, olha, essa pandemia era uma coisa que estava acontecendo, que começou um vírus desconhecido lá na China, depois foi se espalhando por alguns continentes, chegou a alguns continentes, passou pela Europa, passou pelas Américas, chegou aqui no Brasil. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nós vivemos uma experiência de que o problema era deles, hoje o problema é nosso. E isso agravou tanto, de tal maneira, que a doença, ela gerou alguns dividendos, alguns prejuízos que não foi só de natureza, natureza material. Tá? A gente perdeu entes queridos. Antes o problema era do outro, depois se tornou nosso e depois entrou dentro da nossa própria casa. Só para você ter uma ideia, Adriano e colegas, a última live que a gente fez juntos aqui, a minha irmã e a minha sobrinha estavam vivas. Eu perdi minha irmã e perdi minha sobrinha. Eu tive 4 pessoas da minha família dentro de uma UTI. 4 pessoas na UTI. Então, perceba o seguinte, aí quando você fala, pastor, mexeu com o mundo pastoral, mexeu, e mexeu com o meu mundo. E aí eu posso ter muito mais autoridade para dizer para vocês que além do medo, da insegurança, da ansiedade, nós podemos aqui ainda, né, a live vai ser uma benção aí, nós acreditamos, em algum momento a gente pode falar sobre luto, que a gente tem que lidar com esse luto. Então, como é que isso tudo afeta nesse trabalho ministerial? Afeta o seguinte: nós precisamos estar mais perto das pessoas. Olha aqui o que a gente está usando o termo, né? A gente precisa estar mais perto das pessoas do que nunca antes. Do que nunca antes. Por quê? Porque está havendo um redemoinho na cabeça de muita gente e cada pessoa tem uma atitude diferente de agir dentro do aspecto macro, que é a pandemia, e do aspecto micro, que é a realidade pessoal, familiar do que eu estou enfrentando naquele momento. Então, eu diria o seguinte: o que é que mudou no ministério? Mudou no ministério, ou melhor, não utilizaria essa palavra mudou, eu diria o seguinte: se aprofundou no ministério uma necessidade de dar mais atenção individual às pessoas. Para mim, esse é o ponto principal. Eu percebi, assim, no meu contexto aqui, né, o pastor, no caso eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar com a molecada, com os jovens, né, sempre convido eles para vir para minha casa, a gente se reúne na igreja, faz tantas outras coisas, vai na pracinha e tal, e agora, com essa questão da reclusão, né, de ficar em casa para poder se proteger do vírus, né, isso mexeu com a gente, mexeu comigo, porque falta de sentir o cheiro da ovelha, estar perto, e aí a gente vai tentando suprir por outros lados, né? Aí vai atrás de uns, liga mais, usa o WhatsApp, usa a internet, e todos os meios para, de alguma forma, diminuir as distâncias, né? Diminuir as distâncias. E só que, assim, eu vejo que com esse tipo de situação, fez com que Adriano, eu tivesse que melhorar algumas coisas. Então eu vejo que essa crise, pastor, ela trouxe trouxe algumas coisas ruins, mas também trouxe algumas oportunidades, né? Me fez investir em equipamento de qualidade para fazer uma boa transmissão, né? Me fez, de alguma forma, desenvolver uma comunicação melhor para poder ser entendido, né? Para poder, de alguma forma, se fazer mais presente das pessoas, né? O que você vê, pastor? É que na crise se constrói, se surgem oportunidades, né? Nós estamos vivendo um momento de oportunidade para um aprofundamento ou um crescimento no ministério pastoral, um desenvolvimento, posso dizer assim? Não há dúvida. Eu acho que na crise, nós vamos ter desafios e na crise nós vamos ter oportunidades.
E as oportunidades e os desafios que nós enfrentamos, elas geram algumas coisas em nossa vida, né? Como, por exemplo, os pastores se tornaram muito mais criativos, muito Uhum. mais criativos. Professores de escolas, capelães, pastores da educação se tornaram muito mais criativos, mas conseguiram dar o recado, conseguiram dizer aquilo que para mim é mais importante. Estou aqui para te orientar, estou aqui mesmo que sejam braços virtuais, estou aqui para te amparar, tá? Então, primeiramente, eu vi que no ministério pastores se tornaram mais criativos. Em primeiro lugar, como pastor, utilizando as redes sociais, utilizando às vezes, uma maneira de chegar até o portão da casa da pessoa para deixar lá um bilhete, para deixar lá um recado, para deixar lá uma comida, para deixar uma cesta básica. Então, a gente teve que ser criativo, tá? A gente teve que ser criativo. Uma segunda coisa que nós percebemos, além da criatividade do ministério, nós tivemos que readaptar a maneira de expressar nosso ministério. Há pastores que quase não utilizavam redes sociais, canais de YouTube, praticamente não fazia nada disso. E começaram a dizer, opa, começaram a pensar, né, a refletir, opa, eu preciso agora chegar lá, mas a igreja está fechada, tá? Aqui tem horário para que eu saia, tem horário para que eu retorne para casa, e o que eu vou fazer agora? Então, nessa criatividade, começou de maneira simples, gente. Começou de forma simples, era um telefone, ali simplesinho mesmo, mas era olho no olho, depois foi pegando o gosto, depois você vai percebendo que o número de seguidores, esse número começou, então, a aumentar, você percebeu que é possível chegar mais perto. Então, primeiro, a criatividade, depois, o desenvolvimento de talentos. Os pastores descobriram, opa, eu tenho um jeito para isso aqui. E aí vem o investimento, como você falou, de equipamento. Mas, para mim, um outro detalhe, dois detalhes que me chamaram a atenção, foi o seguinte: primeiro, nós começamos a ter movimentos de oração e de reavivamento e de missão como talvez nunca a gente teve. Essa semana eu estive visitando várias pessoas da Novo Tempo e conversava com o Toninho, e o Toninho dizia o seguinte: pastor, a gente nunca teve tantos estudos bíblicos, tanto atendimento online como a gente está tendo agora. Nós tivemos um crescimento significativo. O que significa tudo isso para a gente? Olha só, a pandemia trouxe muitos desafios, mas também nós tivemos oportunidade de pregar como nunca. Então eu vejo, número um movimento de oração muito intenso. Aqui eu tenho várias lives aqui durante o mês, que é cedo, é 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, 6 horas da manhã, várias vezes. Então, primeiro, eu nunca vi esse movimento no ministério antes. E isso está acontecendo. Segundo, eu vejo que não somente pastores, mas esposas de pastores estão envolvidas também na pregação do evangelho pela tela, né, pelo meio virtual. Eu estou aqui, amigo, todo sábado amanhã, eu tenho 200 pessoas estudando a Bíblia comigo. A Bíblia comigo, todos os sábados. Todos os domingos eu tenho uma série para aquelas pessoas que têm aqui o meu link, me assistem aqui todo domingo. Vidas comuns, mulheres extraordinárias. Então, o que a gente percebe? Que as oportunidades surgiram. As oportunidades vieram, a criatividade apareceu, e um outro detalhe que para mim é um ponto central disso: pessoas buscaram estar mais perto de Deus e pessoas buscaram levar mais pessoas aos pés de Cristo. Para mim, um dos grandes benefícios dessa pandemia, se é que a gente pode falar de benefício da pandemia, mas dessa situação que a gente passa, é o seguinte: há pessoas, pastor Adriano, que vão se fortalecer e vão crescer com tudo que está acontecendo. E há pessoas que não vão crescer, sua fé vai diminuir, a sua experiência com Cristo também. Por quê? Porque cada um vai dar a sua resposta. Mas você que está me vendo, você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, dê uma resposta positiva, porque essas circunstâncias que a gente está passando é um chamado para reflexão, mas também para criatividade, para aproveitar oportunidades e para viver o evangelho com mais intensidade. Eu vejo também que, pastor, claro que nada substitui o presencial, né? O estar presente, a igreja, o corpo físico presente, né? Mas a internet, né, os meios de comunicação, né, que a gente teve que agora usar e abusar, posso dizer assim, eu percebo que o meu distrito, os meus irmãos, eles começaram a ter noção mais do que é o povo de Deus, entende? Tipo, eu não sou mais, não é, a igreja adventista não é apenas aquele grupinho, né, do bairro ali, do cantinho.
Agora, com essas questões das transmissões e esses movimentos de oração, por exemplo, meus irmãos estavam envolvidos com a Sala 57, com outros eventos que tiveram de oração, uma madrugada, e eles ficavam maravilhados. Pastor, tem gente do Brasil inteiro lá, pessoas do mundo inteiro, e esse senso de grandeza da igreja, isso eu vejo por um lado bom, porque às vezes as pessoas acham que a igreja é aquele grupinho do bairro X, né? E através dessas transmissões, desse envolvimento, dessa ampliação do ministério pastoral, né? As pessoas começaram a vislumbrar um corpo gigante, né? Que é a nossa igreja, né? E isso é algo positivo, não, pastor? Sem dúvida nenhuma. Agora, permita aqui teologar, tá? Permita aqui pensar com Bíblia, né? Olha só, entre tantas reflexões que a gente fala muito das reflexões e adaptações na área de comunicação. Mas existe uma reflexão teológica que a gente precisa fazer quando nós falamos de igreja, a nossa eclesiologia. Gente, a igreja, ela é muito maior do que um lugar. Você pode estar aí do outro lado da tela, meu Deus, a igreja, eu tenho que estar lá, porque parece que se eu não estiver lá, a igreja não acontece, porque se eu falar que ir para a igreja, não ir para a igreja física, nesses momentos eu tenho que dar uma forçadinha para estar lá, parece que eu não sou da igreja, parece que eu não sou instituição. Peraí, vamos colocar as coisas aqui no lugar, tá? Primeiramente, escuta aí e me veja. Primeiramente, ser igreja, você tem que entender que ser igreja eu colocaria 3 coisas aqui para ser igreja. Em primeiro lugar, ser igreja é povo chamado. Então você foi chamado. Tá? É o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você foi chamado. Você foi chamado para uma experiência extraordinária, peculiar, distinta, tremenda, poderosa. E quem fez esse chamado foi Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem uma identidade. E aí o Adriano gosta muito de falar de profecias. Então você, adventista, você tem uma identidade. Que identidade é essa, pastor? É Daniel 8,14, amigo. É Apocalipse capítulo 10. Então você tem identidade. Nós somos um movimento profético. Nós não somos um movimento exclusivista, mas nós somos um movimento distinto. Entendeu agora? Nós somos um movimento distinto. Então, primeiramente, chamado. Segundo, identidade. E depois nós temos o que, pastor? Uma missão, Apocalipse capítulo 14. Nossa missão é Mateus 28, mas para os dias atuais ela é ampliada para Apocalipse capítulo 14 com as 3 mensagens angélicas. Então, o que eu quero dizer? É isso que nos faz igreja. Um chamado, uma identidade e uma missão. E eu quero dizer uma coisa, você que está aí agora nos ouvindo e vendo, quero dizer uma coisa, olha, quanto mais você compreender isso, você vai ser um dos primeiros a voltar para a sua igreja quando as portas da sua igreja forem abertas, tá? Porque gente que tem chamado, identidade e missão não deixa de estar presente na igreja. Então, às vezes as pessoas confundem achando que nós só somos igreja quando estamos sentados nos bancos e participamos daquela adoração ali. Mas e quando isso não for possível? E a gente sabe, amigos, que lá na frente o Max Lucado escreveu um livro que é Dias Melhores Virão. Na escatologia adventista, eu quero dizer o seguinte, dias piores virão. Então, se você não souber do seu chamado, da sua identidade, da sua missão, você não vai saber como se comportar lá na frente. E é isso que nos une, e é isso que nos move. Quando a gente está falando de ministério pastoral, pastor, não só atinge o pastor ordenado, o aspirante ao ministério, mas também o ancião, que é um pastor local, né? E nosso podcast aqui, o nosso canal, vários líderes, eles nos assistem, nos acompanham, né? E o que o senhor acha, vendo a tua visão ministerial, quais foram, assim, as oportunidades, ferramentas ou inovações? Nós falamos de algumas coisas aqui, dentre elas lives e a mais comum. O que o senhor tem ouvido aí por aí de pessoas fazendo coisas, aproveitando esse momento para poder dar um boom na pregação do evangelho? Você teria alguma experiência para contar para nós aqui? Olha, uma das coisas que a gente aprendeu, ou recuperamos, ou reafirmamos nessa pandemia é o seguinte: o ministério não pertence só ao pastor. O ministério pertence a todos os crentes. Todos os crentes têm um chamado. Inclusive aqui, uma
Um spoiler para vocês agora, tá? Só para quem está aqui no Minuto Profético, só quem está no Minuto Profético vai saber disso. É a primeira vez que eu estou falando disso, tá? Primeira vez. Atenção, gente, anota aí, olha lá. Olha só, no final do ano, nós vamos lançar um livro, tá? Um livro, aqui pela Associação Ministerial. Já fechamos com a CPB. O nome do livro é o seguinte: Um Ministério para Todos. Entenda o chamado de Deus para você. Vai sair em novembro esse livro. O Ministério para Todos, entenda o chamado de Deus para você, de Rex Edwards, que foi ministerial da Associação Geral, e ele fala do ministério de todos os crentes. Olha a citação ali, logo no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, ele cita Lutero e diz assim, Lutero falou, todos são ministros e alguns são pastores. Olha que coisa linda, né? Todos são ministros e alguns são pastores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na pandemia, a gente descobriu, assim, gente muito, mas muito comprometida com a missão dessa igreja. Muito comprometida. Aí você falou o seguinte, pastor, me conta aí uma experiência, eu vou contar aqui agora. Ali em Fortaleza, e hoje eu vou estar com esse grupo de Fortaleza, na pandemia foi aberta uma classe bíblica. Uma classe bíblica. Essa classe bíblica, eles se reuniram quase 6 meses todos os dias. 6 meses todos os dias. Infelizmente, o líder dessa classe bíblica contraiu Covid e faleceu essa semana. Ele faleceu essa semana, esse líder. Mas, mesmo assim, essas pessoas elas estão assim, tão unidas que agora, no próximo domingo, eles estarão reunidos em um lugar que é diríamos assim, o núcleo dessa igreja que vai ser formada. E em breve eu estarei lá para fazer alguns batismos, para conhecer essa comunidade. A igreja já está sendo preparada. Daqui a alguns meses, essa igreja será construída. Veja, gente, foi uma pandemia que nos levou a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, no virtual. Tivemos os nossos dramas, mas nós temos esperança. E agora, até o final do ano, início do ano que vem, nós vamos ter uma igreja já construída. Fruto de quê? Fruto de um chamado que as pessoas perceberam. Isso aqui também é nosso, pastor. Isso também é nosso. E uma curiosidade, viu, Adriano? A maioria dessas pessoas que eu ajudo, que eu faço parte desse grupo aqui, a maioria, eu não conheço pessoalmente. Eu não conheço, é tudo no virtual. Mas é incrível ver o interesse dessas pessoas. Então, para mim, isso foi um dos pontos que me chamou muito a atenção. E outro ponto que me chamou a atenção é que essa sala 57, ela acontece aí atingindo muita gente. Mas tem a sala 67, tem a sala 56, e assim vai. O que eu quero dizer? Nós estamos tendo um privilégio, sabe, de trabalhar missão e reavivamento como nunca antes. Para mim, isso é o que chama muito a atenção. Muito a atenção. Então, respondendo sua pergunta, para mim, uma das lições que me chamou muito a atenção foi essa experiência de um grupo pequeno virtual reunido em março, começou a se reunir em março do ano passado e que vai se transformar em uma igreja. Então, para mim, isso me chamou muita atenção. Eu até mesmo eu sinto muito grato a Deus porque eu faço parte desse grupo. Estou pastoreando esse grupo à distância e muitos já me tratam como se eu fosse com todo carinho, com todo respeito aos pastores que estão mais perto dessas pessoas, e diz, pastor, o senhor também é meu pastor, porque a gente aprende o seguinte, é possível ter uma ligação muito próxima com as pessoas, ainda que seja virtual. O problema não está na tela, o problema está na maneira que a gente está se comunicando. Se a gente se comunica de coração para coração, a gente está junto. Você citou Lutero, eu quero citar o Wesley, né? Dizendo que o mundo era a paróquia dele, né? Uhum. Foi quando ele começou a sair a cavalo para pregar, né? E esse tipo de experiência, pastor, eu tive o privilégio também de ter, né? Recentemente teve uma pessoa aí, uma médica, que era uma ex-adventista, mas quando era pequena, abandonou a igreja e tal, e na pandemia, assistindo os meus vídeos, aí depois foi pro o Adventismo Decifrado, assistiu toda a série Apocalipse Decifrado, né? E agora ela vai ser batizada, né? Essa é uma das histórias, né? Existem várias aí que nós... por exemplo, eu recebi outro dia uma mensagem de Manaus, Bahia. Então, assim, o alcance, né? Esse negócio de sair do púlpito local, não tirando a sua importância, claro, né? Mas fazendo com que a gente se mexesse, né? A gente se mexesse. E procurar outros meios
tem realmente buscado, alcançado. Por exemplo, outro dia um rapaz me ligou, falou, pastor, eu quero doar um dinheiro para o senhor. Eu falei, dinheiro? Não, eu falei, não, irmão, é assim que funciona. Eu expliquei o dízimo. Não, eu sou dizimista, sou ofertante da igreja local, mas eu quero abençoar o teu ministério. Eu falei, mas eu já sou abençoado, eu tenho o salário da igreja, né? Porque pastor adventista foge desse tipo de coisa, né? Não, o que você está precisando aí? Eu falei, precisando do quê? Para o teu trabalho, para os teus vídeos. Então, eu tô precisando, eu quero comprar uma câmera. Falei, então tá, como que é isso? Aí expliquei para ele, mandei o link para ele, e aqui, ó, essa câmera que você está me assistindo é uma doação do irmão, né? Então, aí eu falei, conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu tenho meu pastor aqui, mas o teu trabalho faz com que eu me sinta pastoreado pelo Senhor. Eu falei, caramba. Aí lembrei de Wesley, né? Que a paróquia dele é o mundo. E se todos os nossos pastores entendessem, né, que, claro, existe uma prioridade no seu campo, no seu distrito, né? Mas agora, nessa questão da pandemia, o alcance, ele pode ser muito maior, né? Então, essas ferramentas, elas estão... Eu vejo um cumprimento profético, pastor. Você consegue ver um cumprimento profético? De um aceleramento para a volta de Jesus, para a pregação da volta de Jesus? Você não consegue perceber isso, esse momento especial? Tá, vamos lá. Ontem à noite eu estava conversando com um casal muito querido, e eles não são, assim, ainda da igreja, né? Mas são pessoas, assim, muito especiais. É um empresário ali de Fortaleza, e a gente conversava um pouco, ali quase 40 minutos, e ele dizia o seguinte, pastor, parece que os dias que a gente está vivendo, a gente coloca na balança, assim, ó, os dias bons e os dias maus. Parece que os dias maus estão muito mais pesados, né? Essa foi a expressão dele. Eu disse, amigo, olha, a gente não pode dizer quando Cristo vai voltar, mas o que a gente pode ter certeza de uma coisa, é que as contrações, elas estão com os espaços aí, estão diminuindo, né? Essas contrações aí. Jesus Cristo disse, olha, quando os sinais da minha vida serão como dores de parto. E a gente sabe muito bem que quando uma mulher grávida vai dar à luz, a intensidade aumenta. Gente, você não está percebendo que essa intensidade está aumentando? Você lembra, por exemplo, que 2011, se eu não estiver enganado, né? 2011 não, perdão, 2001, nós tivemos ali as Torres Gêmeas, foi um evento global que mudou o eixo das atenções mais para o Oriente Médio, para a questão do radicalismo religioso, etc. A gente também vive uma polarização entre a esquerda e a direita no Brasil e em outros lugares também do mundo. A gente vive aí, por exemplo, o avanço da pandemia, os milhares e milhares de mortos ali no nosso país e também na Índia, enfim. As observações da Organização Mundial da Saúde sobre os países ricos com mais oportunidades para imunizar as suas pessoas, os países pobres sofrendo muito. Então, quando a gente olha para todo esse quadro, a gente faz toda essa leitura, né? E nós nunca tivemos uma pandemia que eu saiba em escala global, como a gente está tendo. A gente tem que pensar muito, porque isso suscita muitas reflexões, porque o problema é morte, o problema é o imunizante que demora muito a sair, os problemas são de natureza política, é de natureza também religiosa, é de natureza também existencial, é de natureza também econômica, e a gente começa a pensar, né? Quando você pensa em tudo isso, a condição que o ser humano se encontra hoje, não tem dúvida de que essas dores estão se tornando muito mais intensas, muito mais intensas. E a gente deve pensar, né? Em uma situação como essa, o que é que vem aqui aos meus ouvidos? O que é que vem aos meus ouvidos? Vi no céu outro anjo, que tinha um evangelho eterno, e disse em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória. Gente, esse é o momento da gente apontar a Cristo, sabe? Cristo como centro de tudo, como resposta de tudo, como uma experiência tão linda, tão profunda, porque aonde está abundando a dor e o sofrimento, pode abundar a graça. Então, você que está me vendo, me ouvindo, abra o coração para uma experiência maior com Cristo. Porque eu soube de muitos amigos que descansaram. Você sabe o que é que me traz paz? É quando uma pessoa que está ali, de cara com a morte, ela está serena, ela está segura, ela não está desesperada. Então, é essa paz que excede toda a compreensão humana, toda a lógica humana, toda a racionalização humana que Cristo quer nos dar. É essa paz. Então, a crise se enfrenta, eu sempre falo para os meus amigos aqui, para mim, crise se enfrenta com duas coisas, com sabedoria e com serenidade. Com sabedoria e com serenidade.
sabedoria para tomar as decisões certas e serenidade para ter o coração em calma, com calma. Estar em paz com Deus para saber tomar decisões corretas. Então, eu diria o seguinte, sem dúvida, nós estamos mais próximos do que a gente pode imaginar, mas a gente não pode dizer quando, mas que essas dores estão se tornando mais intensas, não há dúvida nenhuma disso. O pastor, analisando assim algumas revoluções que teve no mundo, né? Revolução Francesa, com o Iluminismo, a tecnológica, industrial e tantas outras revoluções que trouxeram que fazem parte da nossa vida hoje. A pandemia, hoje eu já começo a considerar, não sei se alguém já começou a escrever sobre isso, mas a pandemia faz parte de um processo revolucionário também, que mudou tudo. Então, assim, o que eu estou percebendo pela nossa conversa, agora eu pergunto para o senhor como um líder da instituição, eu vejo que não tem mais volta, né? Nossos caminhos que nós usaremos daqui em diante para a pregação do evangelho, ela será nesse sistema híbrido, né? Híbrido, alcançando pessoas presenciais, dando atenção e também, claro, temos que nos adaptar à questão virtual. É isso? Não tem como voltar nisso, né? Não, voltar. Isso, como eu disse no início, a leitura que nós fazemos do comportamento da igreja, ela geralmente acompanha o comportamento no sentido geral da sociedade. Então você vai hoje, talvez na Avenida Paulista, ou vai nos grandes centros hoje, de negócios do mundo, muitos empresários estão descobrindo o seguinte, espera aí, será que eu tenho que gastar milhões com aluguéis, milhões com essa estrutura aqui, ou devo fazer o seguinte, olha, vá para casa e você vai ter o mesmo efeito. Eu não estou aqui fazendo uma comparação, é uma comparação de um certo modo até grotesca, em algum sentido, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente percebeu que o home office ou que o sistema híbrido, ele não procura levar o pastor a fazer menos, gente. Fazer menos. Todo mundo sabe que quem está no ministério e ama o ministério, todo mundo sabe que a gente está trabalhando muito mais. É muito mais. Eu converso com o presidente de campo, eu converso com o ancião, eu converso com o pastor distrital, eu converso com administradores departamentais, todos dizem isso. A gente está trabalhando muito mais. E é incrível, sabe por quê? Porque nem sempre é visto isso. Você não está vendo isso, porque às vezes nós não alcançamos um grupo tão grande, mas o grupo que a gente alcança é um grupo que a gente faz a diferença. Aí é que está. Então eu diria o seguinte, respondendo a sua pergunta, esse modelo vai continuar? Não tenho dúvida nenhuma. E esse modelo vai continuar para ser bênção. Ellen G. White, ela diz uma coisa bem interessante. Ela diz que Deus vai nos dar métodos de comunicação. Olha a cabeça dela. Métodos de comunicação que serão bem diferentes do comum, né? Que marcaram o nosso início como igreja. Serão métodos diferentes. Mas ela diz que ninguém os critique por estar usando um método diferente. Então, eu quero dizer uma coisa, olha, você é ancião, você é pastor, você é jovem, você é líder da igreja, você é presbítero de alguma denominação, escute uma coisa, utilize seus talentos, aproveite as oportunidades, seja criativo, mas pense numa coisa, a gente tem que se adequar à realidade que nós estamos vivendo. Nós temos aquilo que o mundo mais precisa, que é o evangelho. E o evangelho, eu fico muito feliz com a frase de Rick Warren, que ele diz o seguinte, nós devemos pregar todo o tempo possível, ele diz o seguinte, nós devemos pregar a todo tempo possível, de toda maneira possível, a todas as pessoas possíveis. Então, tempo, maneira e pessoas. Então, se isso aqui contribui, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Aquelas pessoas que começam a ler as grandes tendências do futuro, diz, o modelo híbrido veio para ficar. E é isso aí. Então, aproveita essa oportunidade, como eu estou aproveitando, como o Adriano está aproveitando também, fazendo também esse trabalho. Nós precisamos dizer o seguinte, nós temos que ter alcance como igreja. E alcance como igreja, usar tecnologias e oportunidades para levar esse evangelho que faz a diferença na vida das pessoas. Pastor, assim, eu tô percebendo aqui, como o senhor falou, não vai mudar, não vai voltar, quer dizer, não vamos voltar àquele sistema mais fechado, né? A pandemia realmente revolucionou a nossa vida pessoal, como o senhor falou, tanto lá fora como aqui dentro, e dentro de nós também, mudou, né? Criou alguns problemas, também despertou para algumas soluções, né? Mas assim, tem amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo,
que talvez não tem esse tipo de dons tecnológicos e tem dificuldade e de repente está pensando lá que não está se engajando. Quais seriam as suas dicas, pastor, para o nosso amigo pastor ou líder de igreja que está com dificuldade de entrar nessa vibe, posso dizer assim, de tentar de alguma forma se reinventar? Que passos, que o senhor poderia orientar esses nossos amigos que nesse momento se sentem talvez pequenos, improdutivos, atrasados? E eu falo isso porque eu conversei com muitos já que não tem, por exemplo, eu nasci na época que já tinha o telefone e depois o celular. Aí eu presenciei a era do surgimento da internet, né? Então, assim, eu tenho mais facilidade, mas tem amigos meus que não têm. E como fazer nesse momento, pastor? A primeira coisa que eu diria é visite Paulo. Visite Paulo. Conheça Paulo. O grande intelectual, o grande evangelista, o grande teólogo do Novo Testamento. Conheça a cabeça de Paulo. Paulo, ele falava provavelmente 5 idiomas, aproximadamente. Paulo tinha um conhecimento filosófico tremendo, Paulo tinha um conhecimento teológico tremendo, Paulo tinha um conhecimento da área de direito tremendo, tá? E aí, Paulo, quando ele foi trabalhar, quando ele trabalhava, né, ali no ministério dele, Paulo trabalhou aonde, gente? Paulo foi para Atenas, a capital intelectual. Paulo nasceu aonde? Praticamente foi criado ali em Antioquia, tá? Que era a capital intelectual do Oriente. Paulo trabalhou onde? Foi plantar a igreja em Éfeso. Em Éfeso, Paulo foi para Éfeso. Então você percebe o seguinte, olha, Corinto, Atenas, Antioquia, Éfeso, Paulo estava presente. Por que Paulo foi para lá? Paulo sabia o seguinte, Paulo queria influenciar. A gente está falando aqui, gente, ó, de influenciadores digitais. Paulo já tem assim, ferramentas de influência tremendo, porque ele sabia o seguinte, todas essas cidades eram grandes centros de comércio, de rota comercial, de pessoas, tá? de pessoas influentes também, de pessoas com diferentes realidades de camadas sociais. E Paulo foi para lá. Onde as ideias estavam efervescendo, Paulo estava presente. Então, o que eu quero dizer? O que ele utilizou? Ele não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada disso. Mas ele podia viajar. Gente, Paulo viajou demais. Paulo viajou demais, por quê? Porque ele tinha essa experiência tremenda de ser esse vaso que Deus disse que ele seria em Atos capítulo número 9. Então, quando você olha assim para Paulo, Paulo era um homem que procurava oportunidades, Paulo era um homem que se contextualizava a sua época, e Paulo era um homem extremamente ousado em suas pretensões, extremamente ousado. E o que eu quero dizer, amigo, olha, não é virtude. Nos dias que a gente está dizendo, você falar o seguinte, não sei nem o que é rede social, não sei nem mexer nisso. Por favor, não utilize esse tipo de frase. Não utilize esse tipo de frase. Você sabe por quê? Porque hoje nós temos tantas pessoas influenciando tanta gente com conteúdo que não faz nenhuma diferença. Aliás, faz diferença negativa na vida das pessoas. Aí você vê lá milhares de likes, milhares de curtidas. Aí você diz, puxa vida, eu quero ver esse conteúdo. Um conteúdo que você já sabe como é, né? Então, o que eu quero dizer uma coisa para você é o seguinte, amigo. Estar desfamiliarizado com a comunicação hoje não é virtude e não vale a pena. Então, nós temos que hoje, olha, eu vi uma live da Fabiana Bertotti e do Rodrigo Silva, que ele dizia o seguinte, olha, do papiro para o Facebook. Gente, não é mais papiro, gente. Hoje é Instagram, hoje é Twitter, hoje é Facebook, hoje é YouTube. Então, perceba o seguinte, o que eu posso fazer? Por que eu citei essas cidades de Paulo? Porque era aqui que cada cidadão, cada pessoa naquela época se encontrava, ou seja, as pessoas se encontravam aqui. E Paulo disse, elas estão lá? Então eu vou estar lá também. Onde é que as pessoas estão, amigos? Onde é que as pessoas estão? Tá? Estão nas redes. Então vamos para lá, tá bom? Isso não quer dizer que você vai se consumir o tempo todo, que você vai se entregar o tempo todo com isso, e que você vai ter um ministério virtual com uma cara e um ministério pessoal, presencial diferente. Não. A gente vai potencializar o nosso ministério pessoal com esse ministério virtual. Vamos estender, vamos ampliar. Não vamos substituir, mas nós vamos ampliar. E eu tenho certeza de uma coisa, mais cedo ou mais tarde, você vai ter boas surpresas com esse trabalho.
tá? Eu acho que a gente precisa, gente, de equilíbrio. A gente não pode. Uma coisa, Adriano, que eu sempre dizia para meus colegas é o seguinte: amigo, para de fazer comparação entre duas coisas boas. Para de fazer comparação entre duas coisas boas. Nós estamos com mania. A gente tem que comparar uma coisa que é ruim e coisa que não é boa. Então, o que é bom é o seguinte: meu ministério presencial é bom, é maravilhoso. E eu não vou ficar comparando com o virtual, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ampliar esse ministério. Então, quando a gente está falando de redes sociais, de estar ali com a sua tela, com o seu microfonezinho aí, com o seu fundo aí que você cria, com a maneira de você falar com essa geração, você só está dizendo: eu quero que esse ministério seja mais relevante, amplie e alcance mais pessoas. Então, olha, você que está me ouvindo, sinal verde, lá em frente. Eu tenho trabalhado aqui, né? Inclusive, eu estou montando um projetinho, né? Já conversei com alguns irmãos e nós vamos fazer alguns encontros, né? Com todas as restrições sanitárias e tal, mas eu quero ensiná-los a como se projetar nas redes sociais. Naquilo que eu sei, eu vou passar para eles, né? E aí, eu já tenho uma pessoa que eu já estou fazendo um acompanhamento, né? O irmãozinho, ele tem problema na vista, né? É uma pessoa simples. E ele começou agora, e ele entende muito de Bíblia, escola sabatina, o cara é fera, né? Ele falou: pastor, eu estou muito ocioso. Ele aposentou agora, né? Falou: eu quero gravar videozinhos agora para pôr no Facebook, no Zap aí. Como que eu faço? Aí expliquei para ele. Aí ele tá me mandando. Ele manda os vídeos. E aí, pastor, posso mudar aqui? O que eu mudo tal? E assim, tem sido muito legal dar esse feedback. E ele está alcançando pessoas que o pastor Lucas e tantos outros não alcançaria. Mas com o trabalho dele que está ampliando, né? É fenomenal. Por exemplo, tem um amigo, um ancião nosso aqui, que ele pega sempre o trem de Caieiras e vai para São Paulo, né? E ele falou que estava no trem lá, de boa, aí o trem estava um pouquinho cheio, estava em pé. Quando ele olha do lado assim, tá lá uma pessoa assistindo. Aí ele olhando assim no YouTube, querendo ver o que o cara estava assistindo, né? Quando ele olha, ele falou: nossa, mas como parece o meu pastor? E era um vídeo meu que o cara estava assistindo, né? Uma série de disciplinas espirituais. E ele estava lá assistindo. E aí ele falou assim: puxa vida, rapaz, eu estou aqui no trem, não estou falando com ele, mas ele está ouvindo o evangelho. Ele está ouvindo o evangelho dentro do trem, assistindo, né? Então, assim, eu vejo que, como o senhor falou, nós não podemos ficar comparando, né, o presencial, que tem sua relevância fenomenal, sempre foi assim, mas estamos agora em situações que a gente precisa ampliar esse contexto e precisamos ser relevantes, né? Porque eu vejo assim, a geração mais nova, anterior à minha, né? Eles não estão mais indo à igreja física. De existe uma evasão, algo parecido à juventude. Só que aqueles que estão indo, eu percebo assim que outro dia eu estava pregando, não sei se já aconteceu com você, pastor, e eu falei uma informação. No final do culto, esse jovem me procurou e falou: pastor, o senhor precisa corrigir aquela informação que o senhor deu. Eu falei: do quê? Ele falou: não, quando o senhor estava falando, eu peguei aqui o celular e vi no Google, e o que o senhor falou está desatualizado. Aí eu falei: caramba. Aí eu comecei a fazer a relação, que a molecada, eles querem algumas coisas rápidas, coisas atualizadas, né? E o contexto de igreja local, se a gente não se adaptar, se a gente não avançar, se a gente não, de repente, de alguma forma, saber conversar com eles, é um público que nós estamos perdendo, né? E o meu medo, pastor, que o senhor também com certeza tem, é que a antiga geração, as gerações, são aquelas fiéis, aquelas mais dizimistas, ofertantes, aquelas que sustentam a obra, e nós temos aí um público mais idoso que não pode ir na igreja, e nós temos um público jovem que está conectado na igreja. Então, olha o desafio do pastor hoje, conectar as gerações, ser relevante e atender fisicamente a geração mais antiga, e ser relevante e atingir a geração mais nova, né? Então, diante de todo esse desafio, pastor, joga essa bomba para você. Como a gente poderia terminar esse podcast, essa livecast aqui, dando esperança para os nossos amigos de ministérios, nossos líderes de igrejas, que estão diante dessa situação desafiadora? Como ter paz no coração diante disso? Ok.
Olha só, em primeiro lugar, quando você tocou aí sobre as gerações, nós temos que entender o seguinte: existe uma tendência muito grande de separar as gerações. Isso em termos didático, ele é bom, tá? Porque aí a gente vai saber quando começou e quando terminou cada uma delas, né? Isso é ótimo. Mas em termos de igreja, isso não é bom. Isso não é legal. Por quê? Porque o meu pai é uma geração, a minha filha é outra geração, eu já sou outra geração. Só que existe uma coisa, eu aprendo com meu pai e aprendo com minha filha. Né? Verdade. Então a gente precisa entender que as gerações elas precisam se conhecer, elas precisam trocar experiências. Muitos psicólogos, psicanalistas, pessoas experientes nessa área afirmam que as gerações elas precisam se comunicar, porque é algo bom. É tão lindo, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, um senhor que a gente chama aí da melhor idade, utilizando o seu WhatsApp, por exemplo, esse senhor que procurou aí você, isso é fantástico. Ele está se adequando. Mas, ao mesmo tempo, como é bonito quando um jovem também, um adolescente aí, está pedindo um conselho para eles. Deu para entender aí agora? Deu para entender que é possível criar conexões? Então, para mim, esse é um ponto importante em relação às gerações. Com relação ao momento que a gente está vivendo, a gente sabe que vai passar. Mas nós temos uma compreensão escatológica muito ampla, muito profunda, muito bíblica, que a gente sabe que as cores que estão sendo pintadas, ou que pintam, aliás, o quadro do futuro, são cores muito fortes. São cores muito fortes. E a pergunta é, como eu posso me preparar para isso? Primeiramente, olha, gente, a gente nunca pode perder a essência. E a essência, sabe o que é? É uma experiência real com Cristo, gente, poderosa com Cristo, profunda com Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Cristo. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, os seus valores, as suas palavras precisam ser uma revolução para a nossa vida. Aí você diz assim, por que, pastor, você está falando disso aí agora e tal? Esse nosso problema aqui é a pandemia, você sabe por quê, gente? Porque o mundo vai passar por dias tão difíceis, mas tão difíceis, tão pesarosos, que somente Cristo vai ser a resposta para as últimas gerações a viverem nessa terra. A gente vai encontrar muitas respostas, mas quem vai dar solidez e esperança real e concreta não é a Casa Branca, não, gente. Não é o Palácio do Planalto, não, gente. É Cristo. É Cristo. E aí eu quero convidar você para que aprofunde essa experiência. Você sabe por quê? Porque quando a pessoa está ali no leito da UTI, e eu vi pastores fazendo isso. Semana passada, um amigo meu, presidente de campo, estava ungindo o colega dentro da UTI, ungindo o colega, conversando com ele. Não era um colega de ministério, mas ele estava lá com a pessoa da igreja ungindo. E quando você está bem pertinho das pessoas, o que você diz e a resposta que ela dá para você, em suma, é isso que vale a pena na vida. Principalmente quando a pessoa está chegando ao final da vida. Quando nós tivemos uma experiência real com Deus, o que tiver no Twitter, o que tiver no Instagram, o que tiver aí no Face, o que tiver em outro lugar, vai fazer a diferença para alguém. E é isso que a gente quer. Nós não esperamos dias melhores. Nós esperamos a vida eterna. Nós não estamos querendo, amigos, somente a economia de volta. Nós queremos caminhar em ruas de ouro. Nós não queremos, amigos, dizer o seguinte, a vacina chegou, o que a gente quer, o pecado acabou. É isso que a gente quer. Então, assim, viva seu ministério com plenitude, com integridade, com dedicação, com criatividade. Aproveite as oportunidades, porque há uma voz que as pessoas precisam ouvir. Há uma voz que as pessoas precisam ouvir. A voz de pessoas que andam com Deus. E nós temos que utilizar todos os métodos possíveis para fazer isso real na vida das pessoas. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado, Adriano. E é isso que eu penso, é isso que eu acredito que a gente deve trabalhar mais, utilizando as mais diferentes plataformas para alcançar as pessoas onde elas estão. Eu que quero agradecer aqui a tua presença, né? Muito bom trocar uma ideia com o pastor, porque, veja, quem está aqui na infantaria, né? Na frente, e poder conversar com um general, alguém experiente, que vê a batalha de uma forma mais ampla, isso nos ajuda muito, sabe? A experiência do Senhor, de outros pastores aqui que eu tenho conversado aqui no podcast, isso de alguma forma traz uma calma, uma calmaria, de que a igreja, né? A igreja tem homens de Deus, homens sensatos, homens que estão aí vendo a situação, né? E entendendo que Deus está no controle da sua igreja, né?
e que essa pandemia, ela vai passar, né, pastor? Ela vai passar. Uma coisa, Adriano, me permita dizer isso, eu quero aqui me dirigir, já que você falou do pastor, e aí eu sou ministerial, me permita dizer isso. Pastor, você foi escolhido, sabe? Quando você saiu da faculdade, pegou aquele canudo, aquele primeiro ano, tá? As primeiras pessoas, as primeiras visitas, as primeiras igrejas, tá? Os primeiros batismos, as primeiras reuniões, os primeiros conselhos que você deu, jamais você imaginou que estaria passando o que está passando. Eu não imaginava isso, o Adriano também não. Nenhum de nós imaginávamos que iríamos passar o que a gente está passando. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, você foi escolhido. Você é muito especial para Deus. Você foi honrado pelo céu, tá? Não desmerecendo nenhuma outra profissão, nenhum outro trabalho, mas ministério é para toda a vida. Então não pare, não desista. Deus está agindo em você e por meio de você. E não somente por meio de você, mas por meio da sua esposa, que ele colocou ela do seu lado. Então, por favor, vamos nesses momentos de crises, a gente tem que ser muito mais unido do que nunca, muito mais consagrado do que nunca, muito mais entregue à obra, à missão, à consagração, à vida despojada de pretensões temporárias para aquilo que é eterno do que nunca. Então, por favor, Deus espera de você mais. Só que é o seguinte, aquilo que Deus espera de você é aquilo que Ele dá para você. Então, se Ele espera de você muito mais força, muito mais resiliência, muito mais sabedoria em um momento de crise, sabe que Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai dar resistência, resiliência a você, porque o que faz sentido no ministério, escute isso, o que faz sentido no ministério é viver o ministério em sua plenitude. Porque somente o ministério em sua plenitude pode fazer diferença em um mundo que está em caos. Então, que Deus te use, que Deus te fortaleça, e não se esqueça, você tem um chamado, e esse chamado é por toda a sua vida. E esse chamado por toda a sua vida, Deus prometeu que em cada capítulo vai ter uma bênção, tá bom? Então continue firme, que Deus te use. Amém, pastor. Puxa vida, que boas palavras aí. E já é a segunda vez que o senhor vem aqui, e o senhor tem que pedir música no Fantástico, então tem que ir pelo menos a terceira vez. Tá certo, vamos juntos, será um prazer. Já fica o convite aí, tá? Pastor, muito obrigado. Deixa eu despedir da galera aqui, rapidinho. Muito bem, gente. Termina aqui, então, nossa livecast. Agradeço a companhia de vocês aí. Foi muito bom bater esse papo, né? Vocês perceberam que foi uma conversa, uma troca de experiência ali. E, claro, né, tivemos a oportunidade de ouvir um pastor experiente que tem visto, né, tantas coisas acontecendo no ministério. Tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio aí. E não se esqueça, Minuto Profético. Aqui a profecia faz sentido. Valeu!